Fala, meu amigo. E aí, Renê, tudo bem, cara? Agora deu certo. Tudo jóia, Que meu amigo. bom, que bom. Eu vou ver se eu mudo aqui a parte da iluminação Pronto. para ver se dá uma melhorada aqui, cara. Eu tô no caminho de casa também, mas dá pra gente conversar aqui. Uhum. Quando você tiver ok, Tá você fala aí pra bom. gente começar a bater papo. Tá de boa. Pode mandar bala aí. Para mim tá ótimo. Então vamos lá. Pessoal, primeiro eu queria agradecer o Luiz aqui por ter disponibilizado esse tempo para bater um papo muito legal com a gente sobre uma temática que eu gosto bastante, que são as crenças, né? O sistema de crenças, né? O que move a nossa cabeça a tomar decisões e atitudes. Eu queria perguntar, e até mesmo para que todos saibam, quem é o Luiz? Quem é o Luiz Domingues? Legal. Bom, eu sou um professor de educação física, estou no mercado aí há quase 34 anos. Desde os anos 80 aí venho trabalhando em cima dessa temática de personal trainer. Fui o cara que montei o primeiro estúdio de personal trainer no Brasil. Tenho vários livros publicados na área. Segui a carreira acadêmica, praticamente ministrei curso em todas as capitais brasileiras e mais 37 países. Sou uma pessoa que continua ainda na lida porque eu gosto desse contato, eu dou muita importância para esse tipo de ação, que nem vocês estão fazendo aqui na CEPT. Eu acho muito importante de percorrer lugares até então que não tinha essa oportunidade, trazer essas informações e principalmente dar oportunidade para que as pessoas possam se desenvolver, crescer independente de onde elas estejam. Então, junto com vocês, o Luiz aqui é aquele cara que vibra, é o cara que está sempre com os olhos atentos, sempre se atualizando, sempre buscando trazer informações que realmente possa contribuir, principalmente no desenvolvimento e crescimento profissional de outros profissionais. Tudo que eu podia, dentro da área da educação física, graças a Deus eu conquistei. Então, hoje eu estou muito feliz de poder contribuir com outros colegas. Esse é o Luiz. É o Luiz que está sempre publicando, agregando, abraçando e motivando outros colegas a ter as mesmas oportunidades. Esse sou eu. Ou seja, meu amigo, você tem tudo a ver com associativismo. Você tem Sim. tudo a ver com o movimento que junta pessoas diferentes, mas com o propósito de servir outras pessoas. Eu quero saber, Luiz, o que é que antes da gente entrar na temática, que é uma temática que, inclusive, eu abordo bastante, que é o sistema de crenças, a matriz de crenças, né, os hemisférios cerebrais, enfim, a comunicação. O que é que mais motiva o Luiz, tá? O que é que deixa ele com esse sorriso bonito, com essa cara, com essa pele boa, com essa vontade de ajudar, de agregar? O que é que te deixa mais feliz nesse mundo da educação física? Eu escolhi a educação física porque eu queria ajudar meus avós, né? Então, esse foi o primeiro motivo. Eu gosto do que eu faço. Todo dia eu acordo e sempre agradeço a oportunidade de poder conhecer outras pessoas, mudar a vida dessas pessoas, cuidar. E isso é algo muito transformador. Quando você gosta daquilo que você faz, é um sentimento muito grandioso, é uma sensação maravilhosa. Você não faz por obrigação, você faz por prazer. E isso faz com que você cada vez queira mais. Muitos colegas perguntam, pô, cara, tu já está com quase 60 anos e ainda continua nessa pegada. Não é a questão da idade, é a questão do que você sente, daquilo que você realmente gosta. Eu gosto muito do que eu faço. As pessoas falam, você deveria ficar mais por trás dos bastidores. Não consigo. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de ouvir a história das pessoas, eu gosto de participar das transformações das pessoas. Eu quero estar perto dessas transformações. Tanto que eu tenho clientes que estão comigo há mais de 20 anos. Sabe? Isso é uma coisa que não tem preço, cara. Tem certas coisas que não é o dinheiro que faz você continuar na lida. O que faz você ficar é aquela sensação que te dá todo dia de acordar, de falar, cara,
que legal, eu coloquei um sorriso na boca daquela pessoa, sabe? Eu transformei a vida dela. É isso que me faz. É isso que me faz feliz pra caramba, cara. Então, eu já descobri que as pessoas descobriram o que é que faz o Luiz muito feliz. Agora, o que é que deixa o Luiz desanimado? Triste não, desanimado. Eu acho que é a vaidade das pessoas. É as pessoas acharem que elas já sabem tudo, elas acharem que, porque conquistou um pouquinho de fama, elas já olham para você com outro olhar e tá tudo errado, cara. Isso eu não gosto, nunca gostei. Eu sempre gostei de agregar. Essa coisa só porque você está vamos dizer assim, na crista da onda, nesse exato momento, não significa que você é melhor do que ninguém. Isso eu não gosto. Nunca gostei. Tanto que, às vezes, eu convido outros colegas da nossa área para tomar café e, de vez em quando, me cria uma certa surpresa quando algumas pessoas não entendem que o café é uma forma de você se socializar com elas. E elas acham que aquele café é perda de tempo, é bobagem, elas acham que estão num outro patamar, e, infelizmente, isso me deixa muito triste, de verdade. Beleza. Já aquecemos aí, as pessoas conheceram um pouquinho do Luiz, eu já conheço um pouco do Luiz, quero conhecer mais ainda esse ano, se Deus quiser. Quem sabe a gente se encontra aqui em Fortaleza ou em São Paulo, tem novidade aí, depois a gente vai conversar nos bastidores. Sim, sim. Vamos falar sobre crenças, né? Então, assim, Luiz, por definição, o que é uma crença? Tá? Vamos começar assim, bem de baixo mesmo, para a galera poder... Bom, crença, né? Se a gente for definir a crença, ele é um conjunto assim, de pensamentos e sentimentos que temos em relação, por exemplo, à vida, ao mundo ou a nós mesmos. Isso é uma crença. É a maneira como você pensa e como você sente. Como você sente com relação a isso. A tua vida, ao mundo e a nós mesmos. Isso seria uma crença. E uma boa parte das coisas que você acredita, ele é resultante assim, de tudo aquilo que você viu e ouviu desde criança. Né? Então, se desde criança teu pai chegava e falava assim, olha, você vai ser campeão, pô, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa simpática, teu sorriso é bonito, você tem... Sabe? Se a pessoa sempre, desde criança, te elogia, você acredita naquilo fiamente. Agora, se desde o começo as pessoas falam, não, isso não é para você, não faça isso, isso não é importante, isso não serve para isso, ou seja, sempre falando não, 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 você começa a pensar duas vezes se realmente aquilo é verdade. E isso acaba se transformando no que a gente chama de verdades absolutas, né? Então, o problema é quando essas ações e ideias, elas começam a se interferir de maneira negativa em suas escolhas. Então, nesses casos, elas passam a ser chamadas de crenças limitantes. Então, hoje a crença é o seguinte, se a pessoa fala para você desde cedo que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Se desde cedo a pessoa fala que você é capaz, você é capaz. Eu, graças a Deus, eu sempre tive em casa meus pais e meus avós que sempre falaram assim, você vai conseguir, você é o melhor, você... Então, isso fez com que eu crescesse com pensamentos sempre positivos, tanto na área esportiva como na área profissional. Então, isso é muito legal, porque mexe também com a autoestima, enfim, mexe com uma série de coisas. Então, tudo começa lá atrás. E é isso, crença é isso. É a maneira como você enxerga a vida, o mundo e por aí. Perfeito. O Luiz, ele compartilhou com a gente que as crenças são os sentimentos, comportamentos, as ações que nós adquirimos na infância e na juventude também, e que esses comportamentos eles podem, de alguma forma, se estabelecerem numa fase adulta, nos ajudando ou nos atrapalhando, sendo eles limitantes ou encorajadores, né? Uma das crenças limitantes que eu posso perceber na nossa profissão, de alguns, inclusive muitos dos nossos pais também, é que quando se fala de educação física, de profissional de educação física, todo mundo relaciona com um profissional que não ganha dinheiro, todo mundo relaciona com um profissional que não estuda,
muita gente relaciona como um profissional que se veste mal e que é todo malandrão. Isso é uma crença, né? E aí Sim. nós entra no mercado com essa crença baixa como âncora e acaba que não tem sucesso porque primeiro não acredita que pode ter sucesso, né? A crença da identidade é muito baixa, a crença do ser, né? Ele não acredita que pode vencer, ele não acredita que pode ter um bom carro, que pode ganhar 10, 20 mil reais, ele não acredita que pode, como o Luiz, talvez não tenha acreditado, ou tenha acreditado em palestrar em vários países do mundo, né? No Brasil todo. Então, assim, percebe-se que o Luiz, ele tem uma crença muito alta, e isso é muito bom. Mas lá na frente eu sei que ele vai falar que nós podemos ressignificar nossas crenças. Trocar o software, né? Trocar o chip, começar a mudar essa cabeça, nada está perdido. Luiz, como é que você vê hoje o mercado do personal? Um mercado que, no meu ponto de vista, no meu olhar, tem muito a avançar. Eu diria que é um mercado, é um oceano azul ainda, está só começando, né? Uhum. Estamos aí engateando no mercado digital. Tem muitas pessoas em casa ainda, 95%, 96% da população está em casa sem fazer atividade em academia. O número de sedentários só cresce, está quase chegando aos 60% no Brasil, né? Uhum. E a gente está falando de concorrência. Como assim? Que concorrência? Que concorrência é essa se todo mundo está dentro de casa e se os 600 mil profissionais começarem a atender, eles não dão conta nem de 2% da população? Cadê a concorrência, né? Isso é uma crença também. Sim. A primeira coisa que a gente precisa entender no mercado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar eliminando as crenças. O mercado de personal trainer, ele é um mercado com um potencial muito grande, mas infelizmente existe uma crença muito grande das pessoas, primeiro, que achar que o profissional de educação física é aquele cara que não tem problemas, né? Que ele não tem boleto para pagar, que a vida dele é só colocar camiseta, ir para academia, tá sempre de bem com a vida. E, em parte, isso faz com que as pessoas olhem para a profissão com um olhar que deixa a desejar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar essas crenças que impedem o profissional de crescer. Então, eu sempre vejo assim, ó, tudo que você quer ser, tudo que fazer ou ter que ainda não fez ou não tem, eu acredito que é por conta das crenças, né? E essas crenças, elas são barreiras. Elas são barreiras. Por exemplo, hoje, você vê, é umas coisas assim, é um paradoxo, né? Existe uma procura muito grande hoje de profissionais fazendo faculdade de educação física, que é fantástico, né? Eles estão fazendo faculdade de educação física, mas dentro da própria faculdade de educação física, os próprios profissionais que hoje estão lá dentro, eles acabam criando barreira para esses próprios profissionais. Por quê? Porque, às vezes, muitos desses professores que estão na faculdade, eles mesmos já têm as suas próprias barreiras. Eles mesmos não mudaram os pensamentos deles. Então, eles já começam a colocar na cabeça daqueles acadêmicos, daqueles futuros profissionais, que o mercado está ruim, que o mercado não é para isso, que o mercado é para aquilo. Pô, vamos olhar para as pessoas. Eu sempre vejo assim, hoje o mercado, principalmente depois da pandemia, ele está eliminando do mercado aquelas pessoas medíocres. Quem é medíocre e mediano, ele está sendo limado. Hoje o que o mercado quer é o cara excelente, é o cara top de linha. Esse cara excelente, top de linha, ele entendeu que, na verdade, tudo depende dele. Uma boa parte das coisas que vai acontecer na vida dele depende dele. Lógico, quando eu falo depende dele, depende das ações dele, das atitudes dele, da maneira como ele vai enxergar esse mercado. Então, assim, uma boa parte dos profissionais que criam esse tipo de barreira, né? Eles convivem com esse problema e desistem facilmente. Basta alguém falar que não dá certo, basta alguém falar que isso não é para ele, basta alguém falar que ganha baixo. Ele simplesmente desiste. E esse obstáculo, na verdade, já começa no pensamento dele. Então, hoje, o mercado personal, ele é um mercado muito grande, ele é um mercado, assim, com potencial gigantesco,
que, na verdade, o que ele precisa agora, nesse exato momento, são o quê? De pessoas que realmente venham resolver a vida deles. Ou seja, as pessoas, os clientes estão esperando de profissionais que tragam soluções. O grande problema é que a maioria dos profissionais hoje que estão atuando com personal trainer é o efeito manada. Ele está cheio de crenças. E nós precisamos mudar essas barreiras. Então, assim, o que eu vejo hoje, René, de uma maneira geral? As principais crenças dessas pessoas que estão entrando no mercado. Eu coloco para você que a gente tem hoje 6 tipos de crenças. 6. Tá? 6 tipos de crenças. Então, assim, a primeira crença hoje, né? A primeira crença hoje é o que eu chamo assim de crença hereditária. É aquilo que a pessoa adquiriu na infância. Que eu acabei de falar para você. Isso não é para você, isso não dá certo, você não vai ganhar dinheiro com isso. Enfim, é aquilo lá. Depois vem as crenças pessoais. Essa sim é aquela crença que você vai sempre estar ouvindo crítica. Que você não vai ganhar dinheiro, que você não vai se realizar profissionalmente, que esse tipo de coisa não é para você. E está tudo errado. Está tudo errado isso aí. Outra coisa, tem a parte social. Porque eu nasci no interior do Ceará, eu não vou ter o mesmo sucesso da pessoa que nasceu na capital em São Paulo. Está errado isso também. Tem que mudar isso também. Aí tem aquela coisa assim que, por exemplo, da lógica equivocada, né, que eu falo, porque o cara não estudou numa USP, na Unifesp, ele não vai ter, ele não vai conseguir se destacar na área. Também está errada. Outra coisa é aquela coisa da desculpa. Isso aqui não é para mim, isso aqui eu não consigo atender. É o medo de não conseguir, é o medo de ter sucesso. Então, todas essas crenças, cara, influenciam quando a pessoa chega no mercado. E aquilo que você falou, o mercado de personal trainer hoje ele tem um potencial muito grande. O que está faltando hoje são profissionais. Hoje tem muito amador. O que falta hoje é um profissional que traga soluções. E isso é o que está dificultando. Agora, quer ganhar dinheiro? Corre atrás. Faz parte de alguma associação, vai estudar. Ontem mesmo eu coloquei um post sobre isso, falando sobre isso. Vai estudar, vai se atualizar. Nós estamos em julho, 7 meses se passaram. Eu conheço pessoas que não fez um curso, não assistiu uma live, não leu um artigo, não leu um livro, não leu nada. Ou seja, está esperando milagre? Milagre não acontece, meu amigo. Não tem como. E é isso, René. Se você não mudar esse teu pensamento, tudo chega a lugar nenhum. E a primeira coisa que você tem que fazer é afastar essa limitação aqui. Muito legal o que você falou, Domingos. Eu corroboro com isso também. Eu queria dar algumas contribuições na sua fala. Claro. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? As pessoas estão muito acostumadas hoje a querer o mais fácil, querer o caminho mais curto, querer o atalho. Talvez nós somos de uma época que existia uma demanda muito grande de clientes e poucos profissionais. Só que esse mercado ele parou. Nós temos muitos profissionais, eu não estou dizendo que temos muitos profissionais qualificados, mas temos muitos profissionais. E hoje os profissionais eles têm que, de alguma forma, adquirir algumas habilidades e competências que anteriormente eles não precisavam ter, como o próprio marketing, o próprio sistema de crenças, aprender a vender, aprender a se comunicar melhor, a se vestir melhor. A gente vê cada coisa, né? A gente que viaja ao Brasil ministrando cursos. Então, eu estou compreendendo esse mercado hoje como um mercado que mais dia, menos dia, vai haver uma linha de corte, como você bem falou. Os profissionais medianos, os profissionais pouco especialistas, os profissionais que terminam a graduação e não continuam a estudar, o mercado vai, de alguma forma, tirá-los de cena. Eles vão ter os alunos que pagam mais mal,
eles vão pegar os alunos que desistem, eles não vão estar numa situação confortável. E eu digo assim, até com experiência de causa mesmo, passa muito rápido, né? Daqui a pouco a gente vai ter 40, 50, 60, 70 anos, e aí? Se a gente não tiver feito aí um lastro, uma base boa financeira, emocional, intelectual, para onde é que a gente vai com o personal? Será que a gente conhece algum personal de 70 anos? Talvez não, poucos, né? Então a gente precisa sim se adaptar ao meio, né? E eu queria puxar um assunto aqui, Luiz, que existe uma resistência muito grande dos profissionais ainda, que é o mercado digital, o mercado onde a gente escala, né? Muita gente ainda não acredita ser verdade, ser possível, e a própria pandemia nos mostrou que esse mercado ele foi antecipado em 2, 3, 4, 5 anos, ele foi acelerado, na verdade. Ele estava lá na frente, veio para perto da gente, né? Engraçado que as faculdades diziam assim, não, o EAD não presta não, e hoje todas as faculdades são EAD, né? Mas assim, a gente tem que se adaptar. Então, como é que você vê esse mercado do personal? Eu também escuto muito e vejo muito, eu tenho o meu ponto de vista, eu não vou falar aqui para vocês, é gente vendendo coisa na internet, milagre. Deixe todos os seus personagens e venha para o mercado digital que você vai ficar milionário em 30 dias. Como é que é isso? Como é que tá isso acontecendo? Como é que está a ética do profissional em prometer um tipo de coisa dessa, né, Luiz? Qual é o teu ponto de vista? Legal. Bom, primeiro que assim, o mercado digital hoje ele é uma realidade e a primeira coisa que qualquer profissional de educação física que atua como personal trainer, ele tem que entender qual é o nicho de mercado que ele quer trabalhar. Por exemplo, eu atendo um nicho que são pessoas idosas ou adulto, adulto para cima, vamos dizer assim, mas o meu nicho de mercado são idosos. Fala okay? aqui, me permite uma fala, para interromper. Ele precisa saber o que é nicho, né? Porque muita gente não sabe nem o que é nicho. Então, eu até gostaria de né? Então tá, o nicho de mercado é quando você pega aquele negócio que você bota na parede, né? O nicho. Tá, o nicho de mercado, quando a gente fala de nicho de mercado, exemplificando, seria assim. Digamos que, para ficar bem mais fácil, você vai pegar um perfil de um cliente que ele tem as mesmas características. Por exemplo, o meu nicho de mercado são pessoas idosas. Então, pessoas acima de 60 anos acima são meus clientes potenciais. Mas eu atendo adultos também, ok? Mas não adultos jovens, adultos de meia idade para cima. Então, o que eu optei? O meu nicho de mercado são pessoas idosas. Então, beleza. Então, todo o meu produto, o meu serviço é voltado para esse perfil de cliente. Ah, se uma pessoa mais jovem te procurar, você vai atender? Não, não vou. Porque não é o meu nicho de mercado. Entenderam mais ou menos como funciona? Então, é assim que funciona. Então, o nicho de mercado é um grupo dentro de um segmento que você vai especializar justamente naquilo. É mais ou menos assim, quando você vai no médico, você escolhe um especialista. Você tem um cardiologista, ginecologista, endocrinologista. Então, você tem um especialista para o que você está procurando. Então, é a mesma coisa que eu fiz. Eu me tornei especialista em atender idosos. Então, tudo que envolve aquele segmento é que eu atuo. Ok? Então, assim, quando a gente fala da internet, das mídias sociais, o meu nicho de mercado, ele não está nas mídias sociais. Então, significa o quê? Que eu não vou perder tempo fazendo divulgação, porque eu não vou atingir esse público. Porém, os netos dele estão na internet, estão nas mídias. Então, eu vou criar conteúdo para que os netos vejam e falem para os seus avós, para os seus pais. Entendeu como funciona? Então, como que eu enxergo hoje? A internet hoje, ela é uma realidade. A mídia social hoje, ela veio para ficar. Só que a gente tem que entender que ela pode te ajudar, como ela pode te prejudicar. Hoje eu vejo muitas pessoas, por exemplo, se você entrar no meu Instagram, eu só falo da parte profissional. Embora, de vez em quando, eu coloque
algumas coisas relacionadas ao meu cotidiano. Mas eu foco na parte profissional. Ou seja, você nunca vai me ver sem camisa, você nunca vai me ver fazendo algo que não seja do contexto do que eu trabalho. Isso é um fator muito importante. Como que a gente tem que usar a mídia hoje? A gente tem que usar a mídia hoje para que ela faça com que as pessoas conheçam o teu trabalho. E hoje eu não vejo isso, né? Hoje eu vejo muito colegas colocando fotos sem camisa, colegas de biquíni, de sunga. Isso, as pessoas não estão buscando isso. O que elas estão buscando são informações, são conteúdos. E aí o que surgiu nesse meio tempo? As faculdades, elas perceberam que elas poderiam atingir um grupo muito grande de pessoas que queriam fazer uma faculdade, mas que nas suas cidades, nas suas regiões, não tinham essa oportunidade. Então, se criou o estudo EAD. Beleza, você chegou com informações para essas pessoas. Só que é o seguinte, nós que lidamos com a área da saúde e com pessoas, nós precisamos, em determinados momentos, ter esse contato com isso. Então, o EAD, ele chega com a informação online, mas você precisa da parte de vivência offline. E isso, às vezes, não tem, e isso, às vezes, deixa a desejar. Porém, assim, não tem como voltar para trás, isso não tem como voltar para trás. Agora, uma coisa que eu falo, nada vem por milagre. Então, assim, eu falo assim, quem vende sonho é padaria. Nós não estamos ali para ficar inventando histórias. Então, nós temos que ser bem realistas e mostrar para as pessoas que aquilo que a gente está oferecendo para elas é uma realidade. Ninguém fica rico da noite para o dia. Por exemplo, hoje eu uso a mídia aqui para divulgar meus livros, divulgar meus cursos, divulgar meus eventos, trazer alguma solução para que a pessoa possa resolver algum problema imediato. Mas eu não falo em nenhum momento que a pessoa vai ficar milionária da noite por dia, porque não é assim que funciona. Tem um processo. Esse processo leva um tempo. Leva um tempo. E esse tempo, às vezes, as pessoas não querem esperar. Não é porque você publicou um texto, colocou uma foto, colocou um vídeo, que você vai, né, bombar no negócio. O negócio não é assim. As pessoas têm que entender que na internet elas compram de quem elas confiam. Se elas te conhecem, se elas te confiam, elas vão comprar de você. Se não, não vão. E hoje, infelizmente, a gente vê que isso está meio errado. Mas as mídias sociais vieram para ficar. A internet hoje, ela abriu uma opção muito grande. Dá para você escalonar, dá para você ficar rico. Hoje eu conheço profissionais da nossa área que são milionários. Na graça de Deus, eles são milionários porque eles merecem. Eles oferecem conteúdos verdadeiros, eles oferecem soluções que realmente vão resolver a vida de muitas pessoas, e o resto é história, meu amigo. O resto é história. E aquela tua história, né? Negócio da China é para chinês, parceiro. É isso. Não está saindo o teu som, Renê? Agora tá. Eu tinha desligado. Agora tá. Cheguei aqui em casa agora. Qual é o conselho que você daria para os jovens profissionais que estão aí saindo da faculdade e estão entrando no mercado? E geralmente, eles entram no mercado do personal trainer, né? Até mesmo antes de terminar a faculdade. Isso é um problema da nossa profissão. E qual é o conselho que você daria para que eles pudessem realmente trilhar um bom caminho? Nós sabemos que nós somos a meio das 5 pessoas que mais convivemos. Nós sabemos que o meio, ele nos influencia bastante, né? Seja na comunicação, finanças, mas o assunto aqui é sobre crenças, né? É sobre esse software que roda na cabeça da gente e que muitas vezes nos limita ou nos impulsiona. Então, qual é o conselho que você daria para aquele jovem que está saindo da faculdade e quer realmente trilhar um caminho promissor como personal trainer? Bom,
a primeira coisa que ele tem que fazer é acreditar nele como profissional. Ninguém entra numa faculdade, ninguém faz um curso se não tiver pensando a longo prazo. E isso é para todos os colegas que querem se tornar um personal trainer. Então, a primeira coisa, entrou na faculdade, você não está ali para ficar bebendo, indo em festa, você está ali para se tornar um profissional da área. Depois, é você entender como funciona a sua área. Então, você tem que começar a ter referências. Hoje eu vejo assim, na época que eu entrei no mercado, as minhas referências, por exemplo, eu ia para um curso, eu sabia quem era o palestrante, eu sabia o que ele tinha feito, eu sabia o que ele tinha produzido. Hoje, muitos colegas vão para o curso, vai pelo tema da palestra, não sabe nem quem está falando. E, às vezes, o cara que vai falar, ele não tem nem capacidade para estar falando aquilo. Hoje, todo mundo entra no mercado, às vezes, falando de coisas que não é aquilo que ele prega, não é aquilo que ele vivencia, e muito menos é o que ele sabe. Hoje teve uma explosão, assim, muito grande de palestrantes, que o cara assistiu 2, 3 cursos, pegou uma ideia e se transformou nisso também. E vende como se fosse aquilo uma verdade. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai fazer no mercado. Você tem que ter referência. É muito importante você, desde o começo, saber o que você é bom. Por exemplo, tem pessoas que elas são muito boas para lidar com adolescente, outros são bons para lidar com criança, outros são bons para lidar com mulheres, outros são bons para lidar com idosos. Entendeu? Você tem que ter uma noção do que você é bom, o que você sabe lidar. Depois, meu amigo, é você fazer um planejamento. Você tem que ter um planejamento de onde você está e aonde você quer chegar. E hoje eu não vejo as pessoas fazendo isso. Ela simplesmente cai de paraquedas na faculdade, lá dentro ela convive, no último ano ela bate o desespero e quando ela entra no mercado ela não sabe o que vai fazer. E aí parece que a solução é ser personal trainer. E aí não é, cara. Personal trainer, as pessoas têm que entender que é uma especialidade onde, se você não se preparar, você vai ser mais um. E mais um está cheio. E mais um, o mercado lima. Eu separei 5 questionamentos, Renê. Embora a gente não combinou, mas eu separei aqui 5 questionamentos que todo profissional tem que fazer até para poder eliminar as crenças dele. E quando ele entrar no mercado, ele já entrar responder depois para você, e isso vai te dar um caminho em cima do que o Renê acabou de perguntar para mim. Tá bom? Perfeito. Posso falar primeiro, Renê? Pode, e assim, se a gente não combinou, a gente combina agora, não tem problema. Combinamos agora, pronto. Manda bala. Então vamos lá. Primeiro questionamento. Quais são as 5 principais coisas que você sabe fazer e que te deixam orgulhoso de si mesmo? Perfeito. 5 principais coisas que você sabe fazer e que te deixam orgulhoso de si mesmo. Ô Luiz, e se a galera que está assistindo a gente pode estar anotando e já fazendo aí um checklist aí para poder passar. Pode, beleza. E quem não assistiu agora vai ficar gravado aí e depois faz. Isso. Boa. O segundo questionamento. Quais são os seus objetivos de médio e longo prazo? Perfeito, excelente. Terceiro questionamento. Quais são as suas limitações? Muito bom. Isso tem a ver com as barreiras e as crenças que você traz lá de trás. Perfeito, Luiz. Essa quarta eu acho fantástica. De que tipo de coisas você costuma reclamar ou culpar os outros? Isso acontece muito. Já acontece lá atrás. Que tipo de coisas você costuma reclamar ou culpar os outros? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros.
Vacilo. Sempre tem alguém que é o culpado. Nunca você olha para você mesmo e fala, não, eu errei. Eu sou o culpado disso. Sempre tem alguém. E a quinta é: quais são as frases e pensamentos que te impedem de agir em direção à realização do seu desejo ou do seu objetivo? Quais são as frases e pensamentos? Eu até separei algumas frases e pensamentos aqui. Tem um monte. Quer que eu diga uma? Quer que eu Mas diga uma? Pode mandar aí. Manda uma. O cara diz assim, isso não é pra mim, não. Isso é pro Domingos, que é bonitão. Nasceu com o corpo bem feito. Não, isso aí é muito difícil. E conseguir aluno lá naquela academia é muito difícil. Só quem consegue lá é os amigos do dono. Eu separei várias. Por exemplo, tem umas que fala assim, as pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, geralmente são pessoas gananciosas e desonestas. Mentira. Você pode ver, quando alguém da educação física se destaca, o cara fala assim, esse deve estar fazendo alguma coisa errada para estar assim. Se o cara aparece com carro, o cara fez alguma coisa. Se o cara aparece com celular, com relógio, com uma roupa diferente, geralmente ele é ganancioso e desonesto. Incrível. Quer ver outra coisa que eu escuto muito? Né? É o pessoal da velha guarda. Eu sou muito velho para mudar. Eles não aceitam. Não dá mais tempo. E o cara que está entrando no mercado agora, ele fala assim, eu sou muito jovem. Isso não é para mim ainda. Vai chegar meu tempo. Eu preciso amadurecer. Eu escuto também muita gente falar assim, não preciso mudar porque assim tá bom. Eu nasci assim, né? Porque eu vou mudar. E assim vou morrer. É. Minha cidade é muito pequena. Então eu não vou ser um personal trainer que nem o Renê, que nem o Luiz. Ou então assim, na minha região, na minha cidade, isso aí não funciona. Tudo que eles estão falando aí não é para mim, não. Essa da cidade aí, ela é incrível, né? É como se na cidade dele não tivesse médico, não tivesse político, não tivesse profissional liberal, empresário, que pagasse uma boa aula. Ele acredita que o valor que ele tem embaixo na cabeça está ligado aos outros, e não a ele mesmo. Não ter na prática um bom produto, um bom serviço de qualidade e de valor alto, né? Tanto que muitos falam assim, eu nunca vou chegar no seu nível. Claro que vai. Gente, sabe onde eu nasci? Numa cidade chamada Corumbá. Eu nasci numa cidade fronteiriça, chama Corumbá. É a capital do Pantanal, divisa com a Bolívia. Eu nasci lá. O fato de eu ter nascido lá não significa que eu sou obrigado, por ter nascido numa cidade pequena, não pensar grande. Meu amigo, eu ia para a beira do rio, sabe o que eu pensava? Eu vou ganhar o mundo, eu vou conquistar esse mundo todo. Eu não nasci para ser mais um, eu nasci para ser um, pá. E lá para cima foi. Isso é pensamento. Isso é você eliminar barreiras. Lógico. Sonhar é uma coisa, fazer é outra. Mas eu fui lá e fiz. Tu acha que você acha que minha vida sempre foi assim, ó? Não, eu tomava na cabeça, voltava, ia, voltava. Não tem essa, não. Então, assim, tem várias frases que as pessoas falam e elas precisam mudar. Então, esses 5 questionamentos que eu passei aí, cara, responda essas perguntas, que é meio caminho andado para quem vai entrar no mercado, para quem tem pouco tempo no mercado e para muitos que já estão aí no mercado. Legal. Experimenta fazer isso. Legal. Tá? Experimenta fazer isso aí, que é bem legal. Tá ok? Aí vem a pergunta, como que a gente vence essas crenças, René? Como é que a gente ressignifica, né? Como é que a gente troca o chip, como é que a gente tem esperança para aquele cara que tem uma crença limitante, dele sair de uma situação que ele acredita não ter potencial, né? Como eu estava falando no começo aqui da nossa live. A crença de identidade dele, a crença de ser é muito baixa, aí a crença de fazer também é muito baixa, a crença de ter é baixíssima, ele não acredita que pode ganhar dinheiro com a educação física. Como é que a gente faz? Quais são os passos que a gente tem que fazer, Luiz? Para a gente melhorar essa crença aí e começar a decolar na nossa carreira. Eu separei em 5 passos. Pessoal, vocês estão gostando? Dá um ok pra gente aí.
A turma da foto faz foto e marca a gente aí também, pô. Exatamente. E também tem um detalhe. É permitido clicar no coraçãozinho e aumentar a entrega do Instagram, viu, gente? Tem um coração e você clica aí, ó, que a entrega do Instagram vai lá para cima. Legal. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Eu coloquei aquele questionamento lá, então vamos lá. Primeiro, você tem que identificar as suas crenças limitantes que te impedem você de agir. Então, você anota elas, todas elas, e você já é o primeiro caminho que você vai fazer para vencer essas crenças limitantes. Eu mesmo fiz isso. Porque também, além das crenças limitantes, às vezes você também é muito empolgado, né? Então, você tem que ter um meio termo ali. Então, a primeira coisa, identifica as tuas crenças, né? Escreve ali. Depois, tenta avaliar a causa por trás dela e você tenta compreender esse gatilho, tá? Porque eu vejo assim, sem você resolver a origem dessa crença, elas vão se tornar, vamos dizer assim, crônica, e aí vai dificultar a sua superação. Então, o que você tem que ver? Qual é o gatilho dessa crença? Por exemplo, digamos que você chega num lugar e tem muitas pessoas e você trava. Isso é uma crença. É uma crença que você precisa eliminar. O que é? É a autoconfiança. Qual é o gatilho? Tem muita gente que você não conhece, e aí você fica um pouco inibido. Outra coisa é você achar que você não é capaz quando, por exemplo, você é um personal trainer de 30 anos e você está atendendo uma pessoa de 60. É óbvio que uma pessoa de 60 ela tem mais vivência, mais experiência de vida. Mas você, naquele momento, é o profissional que vai conduzi-la a fazer os exercícios para que ela possa se sentir bem. Entendeu? Então, avalie essa causa. Qual que é a causa? Qual é o gatilho que faz você travar? Ok? Terceira, você tem que retomar o gosto por se desenvolver. Quando eu falo isso, é assim, você tem que pensar, você tem que avaliar quais são as suas metas, quais são os seus sonhos, sabe? Os seus objetivos que você quer alcançar, que você sempre imaginou. Recentemente, eu fui agora na casa do meu pai, que é lá em Corumbá, né? E eu fui lá na beira do rio, que eu ia quando era criança. E eu olhei para aquilo ali, para aquela beira do rio, até postei lá umas coisas lá, uns posts, que a gente fala das origens, né? A origem é muito importante, Renê, porque é quando você olha e fala, cara, a minha origem diz que eu nasci aqui, mas significa que eu quero chegar lá. Então aquilo foi legal, porque eu falei assim, cara, eu preciso retomar meus sonhos, preciso retomar minhas metas. E eu vou ser bem sincero, muitas coisas que eu sonhei eu já realizei. Isso é uma coisa importante. E tem outras coisas que ainda eu quero. Eu não estou satisfeito ainda. Não é porque você vai chegando a uma determinada idade que você vai se acomodar. Não. Então você tem que estar retomando o gosto por você se desenvolver, para você olhar para suas metas, seus sonhos. Isso tem tudo a ver com você se atualizar. Cara, eu sou de uma época que o computador não existia. Eu vi ele surgir. Né? Eu vi ele surgir. E o fato de ver ele surgir fez com que eu precisasse também me atualizar. Muitos colegas da minha faixa etária não conseguiram essa atualização. Eles não conseguiram mexer com a internet, não conseguiram trabalhar com as mídias sociais. E você tem que fazer isso. A vida é uma constância, ela é mudança. E aí você tem que ter esse gosto por desenvolver. O quarto, quando você coloca isso na tua mente, que você começa a substituir as crenças limitantes por uma crença motivacional, é importante você não procrastinar. Ou qualquer outro sentimento que vai te impedir de você seguir em frente. Então, para cada não que surgir pelo teu caminho, né, você tem que optar por identificar uma solução. O que quero dizer com isso? Você identificou as suas crenças limitantes, você já sabe qual é o gatilho, você já sabe o que te motiva, o que você faz para desenvolver. Então, agora, você tem que substituir por uma crença motivacional.
Para isso, você não pode procrastinar. Não pode deixar para depois. Um exemplo que eu vou te dar, René, que está acontecendo agora, né? Eu tô retomando alguns cursos que eu vou desenvolver para a parte online, de novo, né? Alguns cursos eu comecei e parei no meio do caminho. Aí agora eu parei para pensar, falei, não, eu não tenho que parar, eu tenho que continuar, eu tenho que gravar, eu tenho que botar isso para frente, eu não posso procrastinar mais, eu não posso mais esperar, porque senão daqui a pouco vem uma outra pessoa e faz. E aí toda vez que eu falo assim, não, depois eu faço, eu falo, não, peraí, não tem esse depois, é agora, é agora. E isso faz com que eu vou vencendo essa limitação, essa procrastinação. E por último, que é a quinta, é continuar a usar uma nova crença na tua rotina. Ou seja, é trocar aquela que te impede pela motivacional. Então, por exemplo, se o meu esgotamento mental é uma constante, né, que me impede de perseguir meus sonhos, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar da minha saúde. Quantos colegas nossos, né, abrem mão, ele fica tão focado no trabalho, ele fica tão focado em fazer um monte de coisa que ele esquece de cuidar dele, e está errado. A primeira coisa que você tem que fazer é priorizar a tua saúde, é priorizar, priorizar assim, aquilo que te faz você querer crescer para depois você fazer as coisas acontecerem. E não é isso que eu vejo. Então, assim, você tem que ter motivos para crescer, e isso é importante. E para que você tenha esse motivo para crescer, principalmente, é você cuidar de você. É o que eu falo. Muito de nós fala de qualidade de vida, sendo que eles mesmos têm uma qualidade de vida. Quantos colegas falam, você tem que dormir tantas horas, você tem que se alimentar em horário, e eles mesmos não fazem isso. Começa a trabalhar às 5 da manhã, vai até às 11, não tem horário para almoçar, não tem horário para treinar, não tem horário para nada. E está errado. Isso é vencer as suas crenças limitantes. Então, identifica, avalia qual é o gatilho, bota tuas metas para acontecer, substitua essa crença limitante por uma crença motivacional e, principalmente, condiciona essa nova crença na tua rotina. Aquilo que você não fazia, você começa a fazer. Você tem que começar primeiro mudando você para depois poder mudar as pessoas. Isso é vencer tuas crenças. E eu falo, experimenta fazer, porque você vai ver que vai conseguir. Eu fiz isso e deu certo. E eu conheço um monte de gente que fez e está dando certo também. Beleza, Luiz. Ontem eu estava ouvindo um vídeo seu, não sei se foi nos stories, e eu aproveitei a postagem hoje, né? E aí, o questionamento é o seguinte: será que a gente pode acreditar num profissional que passa 30 dias, 60 dias, 6 meses, um ano, sem fazer um curso, sem ler um livro, né? Que foi a sua fala, sem ler um artigo, sem assistir uma live, sem participar de um webinar? Será que um profissional desse é capaz de entregar um serviço de qualidade? Será que a gente entregaria a nossa mãe, o nosso pai, um familiar nosso, para um médico que não se atualiza? Acredito que não, né, Luiz? Não. Isso em qualquer área, em qualquer profissão. Qualquer área, qualquer profissão, você vai ver que as pessoas que se destacam são aquelas pessoas que estão sempre acima da média. São aquelas pessoas que estão sempre participando de workshop, de cursos, de congressos, de palestras. São pessoas que leem, são pessoas que estão sempre atualizadas. Eu não conheço nenhum cara top de linha que não faça isso. Não conheço. Verdade. Eu desconheço. Todos os caras que estão acima da média, você pode ver que o cara está sempre presente. E você pode ver, às vezes, isso já aconteceu comigo, e é muito engraçado, né? Às vezes você está num evento, as pessoas olham para você e falam, pô, mas você é palestrante assistindo uma palestra de uma outra pessoa? Cara, a gente não sabe tudo, meu. A gente sabe uma parte. Tem certas coisas que a gente não sabe. E a gente precisa entender que existem outras pessoas com outras ideias, outros pensamentos que a gente tem que ouvir. É isso que faz você desenvolver. É quando as outras pessoas
quando você se esforça para entender o que está acontecendo. Enquanto você não entender que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, você não chega a lugar nenhum. Embora nós trabalhamos de forma individual, mas nós dependemos de outras pessoas para crescer. Então, assim, dificilmente um cara que não se atualiza, um cara que não está entendendo... Olha só, a todo momento nós somos bombardeados com informações e conteúdos novos. Se a gente não se atentar, a gente fica para trás. Quantas expressões novas nós aprendemos da pandemia para cá? Um monte. Um monte. Você mesmo, logo no começo, quando eu falei nicho de mercado, você falou, explica o que é nicho de mercado. Por quê? Porque, embora seja uma palavra não tão antiga, mas é uma coisa que ficou muito atual. E assim várias coisas. Hoje a gente mistura muito palavras em inglês com português, com espanhol, francês. É uma miscelânea danada. Então, se você não estiver atento, você vai ficar fazendo cara de paisagem. Então, hoje, você é obrigado a estar atualizado. Quem não está atualizado, esquece. Esquece. E cabe a nós estar sempre fornecendo esses conteúdos. Por isso que eu falo, gente, Instagram, mídias sociais, no modo geral, você tem que fazer um filtro. Tem muita coisa boa, como tem muita porcaria também. E aí você tem que fazer um filtro para quê? Para que você possa entender o que está acontecendo e depois buscar informações mais aprofundadas sobre aquele tema. É isso que a gente faz. E é isso que você tem que fazer. Ok? Perfeito, Luiz. Muito legal a sua explicação, né? Falando dos nichos, né? Algumas outras profissões, elas já até subnicham os nichos, né? Por exemplo, a medicina, antigamente a gente procurava um ortopedista que ele cuidava de todas as articulações e músculos. Hoje já tem um ortopedista especialista em joelho, ou só em quadril, ou só em ombro. E eu percebo que a medicina física ela está ainda engateando para isso, né? Tem muitos nichos aí que são verdadeiros oceanos azuis, que tem pouquíssimos profissionais, né? E uma demanda muito grande, mas a profissão precisa acordar para isso e se capacitar. Meu amigo, a gente está chegando aqui ao final da nossa super live, tá? Eu quero lhe agradecer e gostaria que você falasse um pouquinho do seu livro, dos seus materiais que você tem aí para contribuir com a profissão. Tá joia, Luiz? Tá bom. Bom, primeira coisa para a gente poder encerrar, eu te agradeço aí, Renê, pelo convite, por essa oportunidade. Eu espero, numa oportunidade, estar aí com vocês em Fortaleza, ou seja lá onde for. Eu acho que é muito legal essa troca de informações, essa troca de ideias, de expertises, e cabe a nós estar contribuindo aí na vida de muitos profissionais, e agradeço muito essa oportunidade. E eu falo assim, antes de falar do meu material, eu falo que a crença que você tem sobre você, muitas vezes ela é transmitida através do teu sorriso, do seu aperto de mão, da sua aparência, além de estar presente no teu tom de voz e na tua energia que emana. Então, a crença, a gente consegue identificar na pessoa através disso. Então, você precisa primeiro mudar você, para que as pessoas percebam da sua mudança, e aí sim você vai crescer dentro da tua profissão. Eu vejo muitos colegas, infelizmente, não chegando onde eles gostariam de chegar, por simplesmente eles não acreditarem neles mesmos. E isso tem muito a ver com isso que eu falei, sorriso, aperto de mão, aparência, tom de voz e a energia que a pessoa emana. Com relação aos meus produtos e meus serviços, no Instagram tem um link lá que eu deixei, e lá está praticamente todos os meus produtos, meus serviços, é só ir lá na minha bio e clicar lá. Bom, eu tenho muitos livros, muitos e-books, estou com curso online, inclusive, Renê, de antemão eu vou fazer aqui uma baita promoção para todos os associados aí que pertencem à Associação Nacional de Personal Training, também a CEPT. Eu criei um cupom para vocês, eu vou te mandar, tá? Para as pessoas acessarem o meu curso que chama Método RAV. Método RAV é respeito, admiração e valorização do profissional de educação física.
tá ok? Além do curso, de todos os vídeos, de todos os conteúdos, lá eu não falo da parte técnica, eu falo da parte profissional. Como você se posicionar, como você falar, como você ser um profissional de educação física que quer se tornar um personal trainer ou que já é um personal trainer. É toda a parte organizacional de um profissional, tá ok? Parte do negócio. Eu vou criar esse... do negócio em si. Como que você se apresenta para uma pessoa, como que você fala, como que você faz a tua gestão de tempo, de financeiro, como que você se apresenta, como que você negocia, como que você vende. Então, eu não falo da parte técnica, eu falo da parte administrativa do profissional. Como você ser um profissional, tá? Então, eu criei um cupom, eu vou mandar para você, René, tá ok? E você vai passar para esses membros todos. E, além disso, você tem bônus. Lá o cara vai ganhar um e-book sobre gestão financeira, tá ok? Vai ganhar planilhas para ele gerir a carreira dele, gerir os clientes, fazer toda a parte organizacional, administrativa, além de outros bônus que vão estar lá dentro, porque realmente, assim, o que a gente precisa é fazer essas pessoas crescerem dentro da área, tá ok? Então, isso aí, para todos que assistiram essa live, eu estou mandando esse cupom para o Renê, e o Renê vai ser o responsável por administrar isso. Para vocês terem uma ideia, esse cupom é de 50%, tá? Do valor, e depois as pessoas acessem lá, vai ter todo esse conhecimento. Método RAVE, ok? Então seria mais isso. E aqueles que quiserem conhecer meus livros, meus artigos, tudo, entra lá no link da minha bio, que está tudo lá, os produtos. Inclusive tem uma palestra gratuita lá, é só acessar e ir lá embaixo e assistir, tá bom? Renê, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado e eu espero revê-los numa próxima oportunidade, trocando ideias e principalmente agregando valor na nossa profissão. Tá ok? E pessoal, cola no Renê que o cupom vai estar na mão dele, hein? Beleza. Luiz, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Se Deus quiser, você vai estar aqui esse ano de forma presencial aqui em Fortaleza e a gente vai poder se conhecer melhor ainda, tá certo, meu amigo? Um beijo grande. Fechado, meu amigo. Um abraço para o Santista. Santos, né? Santos. Santos aqui, Santos de cidade, Santos de time. O querido Santos aí, o peixe da Vila Belmiro. Um abraço aí, grande Santista, viu? Porra, vai ganhar uma camisa quando eu for aí, parceiro. Tchau. Aí eu lhe dou do Ceará daqui. A gente troca as blutas. Tá, fechou, combinado. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Ai, ai.